Na pauta desta tarde, os ministros do Supremo devem julgar o recurso apresentado por Marcos Valério contra a decisão que negou o pedido do publicitário para impedir o ministro Joaquim Barbosa de participar do julgamento do Mensalão. O recurso apresentado pela defesa do publicitário Marcos Valério é contra a decisão do presidente do STF, na época, ministro César Peluso, que negou o pedido para declarar o ministro Joaquim Barbosa impedido de participar do julgamento do processo do Mensalão. Joaquim Barbosa é o relator da ação e investiga um esquema de compra de votos no Congresso durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Marcos Valério é um dos 38 réus do processo e é apontado como operador do esquema. O publicitário alega que o ministro Joaquim Barbosa já teria se manifestado sobre o caso durante o recebimento da denúncia de um outro processo, o do Mensalão Mineiro. Ao negar o pedido, o ministro César Peluso lembrou que o recebimento de qualquer denúncia exige fundamentação do relator, com razões convincentes para justificar a admissibilidade da ação, o que não significa pré-julgamento. O ministro também afirmou que o processo do Mensalão Mineiro, escândalo de corrupção durante a campanha do PSDB em Minas em 1998 e que também teria Marcos Valério como operador, é diferente do Mensalão. O recurso do publicitário tem como relator o atual presidente do STF, ministro Aires Brito, e deve ser julgado hoje pelo plenário do Supremo. Muito bem, agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Por que o ministro César Peluso negou o primeiro pedido da defesa de Marcos Valério? Quais foram os argumentos apresentados por ele? Boa tarde, Paulo. É importante que a gente esclareça que esse pedido feito por Marcos Valério, ele foi feito levando-se em considerações uma manifestação feita pelo ministro Joaquim Barbosa quando do recebimento da ação penal do Mensalão Mineiro. O ministro chegou a mencionar que o publicitário teria ligações com lavagem de dinheiro, que seria expert em atividades dessa natureza. Por essa razão é que Marcos Valério apresentou essa arguição de impedimento perante o Supremo Tribunal Federal. O ministro César Peluso entendeu que esses pronunciamentos feitos pelo ministro Joaquim Barbosa não tiram a isenção do ministro julgar a ação penal conhecida como Mensalão, que é a maior ação penal em tramitação aqui no STF. Para o ministro César Peluso, ele entendeu que essas causas previstas de impedimento no Código de Processo Civil não permitem essa interpretação dada pelo Marcos Valério, pela defesa de Marcos Valério, e, portanto, não geram a possibilidade de impedir que o ministro Joaquim Barbosa participe efetivamente desse julgamento. Tá certo. E em que hipótese é possível alegar o impedimento de juízes? O Código de Processo Civil, ele elenca uma série traz um rol inclusive taxativo, que exemplifica, que traz exatamente as hipóteses em que se pode arguir o impedimento de magistrados. E um exemplo que a gente pode citar é quando o magistrado, ele atua ele é parte numa determinada ação, ele não pode atuar como juiz. Quando o cônjuge ou parente até o segundo grau atua como advogado de qualquer uma das partes que está sendo posta a julgamento. Quando o magistrado, em instância inferior, acabou atuando, proferindo sentença ou decisão, ou quando ele atuou no processo como membro do Ministério Público, como mandatário de alguma das partes, como perito. Então, são alguns casos em que o Código de Processo Civil expressamente traz e considera como causas de impedimento do magistrado. O ministro César Peluso, inclusive, destacou na decisão que esse rol previsto no Código de Processo Civil ele é taxativo e que, portanto, não comportaria uma interpretação extensiva, de modo a incluir causas de impedimento que não fossem aquelas constantes no artigo. Tá certo, Gisele. E existe alguma previsão para o julgamento acontecer ainda neste semestre? Essa é a grande expectativa. Na verdade, até mesmo o ministro Gilmar Mendes já se pronunciou mencionando sobre a possibilidade de que esse processo, na verdade, seja julgado ainda esse ano com a atual composição plenária, ou seja, antes mesmo da aposentadoria do ministro Peluso e do ministro Aires Brito. Então, é grande a expectativa. Os ministros do Supremo já estão se mobilizando no sentido de definir um cronograma de votação. Como é que será feita essa votação a partir do momento em que esse processo for liberado para julgamento? Então, já houve uma primeira sessão administrativa nesse sentido e
o ministro Aires Brito adiantou que marcará uma outra sessão para definir essas questões. A defesa apresentou um pedido também solicitando algumas providências, como, por exemplo, antecedência mínima de 30 dias do julgamento para que eles tomem ciência da data efetiva do julgamento do mensalão.